Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Que bom podermos estarmos novamente, através desse canal, transmitindo a palavra de Deus. E para isso eu gostaria de convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias, capítulo de número 4, versículos 1 ao versículo 3, depois daremos um salto até o versículo de número 6. Livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 1 ao 3 e versículo 6, tá bom? Assim diz o texto sagrado: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Que Deus, o Senhor, tenha misericórdia de nós e nos edifique, nos abençoe, nos ministre através desse texto sagrado lido nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, estamos aqui para falar e expor esse texto tão precioso que parece que foi escrito ontem nesta nossa geração. O tema do sermão que você estará ouvindo agora está intitulado O Anseio do Coração de Deus. Então, o contexto do livro de Oséias ilustra-nos a infidelidade de Israel em quebrar a sua aliança com Deus e assim enfrentar graves consequências por violar os mandamentos do Senhor. E os fatos de corrupção e pecados que nós acabamos de ler neste capítulo 4 é o resultado de como estava a realidade do povo por ter abandonado a Deus. No capítulo de número 1, versículo 2, Deus, para simbolizar a realidade espiritual de Israel, ele autoriza o profeta Oséias a se casar com uma prostituta, porque assim o povo tinha se desviado do Senhor, indo após outros deuses. E o coração de Deus estava ferido por ver que seu povo o abandonava e o trocava por outros deuses, mas apesar disso, existia um anseio no coração de Deus. E por isso, no capítulo de número 2, versículo de número 14 a 16, está escrito assim: Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Então, em meio à infidelidade do seu povo, Deus promete-lhes levar para o deserto, para falar-lhe ao coração e trazer esperança e fazer uma reconciliação entre ele e o seu povo Israel. Já no capítulo 3, nesse nosso momento de buscar nos contextualizar, no capítulo 3, Deus ordenou que o profeta Oséias novamente amasse uma mulher adúltera, como ele amava o povo de Israel, ou seja, com um amor sem discriminação, incondicional, e que muitas vezes não era correspondido, revelando assim o seu amor fiel. No entanto, Deus se mostra sempre aberto para aceitar uma reconciliação com seu povo.
Mas é bem verdade que nem sempre ele é ouvido, nem sempre Deus é correspondido por causa da dureza do coração do povo em que ele tanto ama. E o profeta Oséias, com o compromisso de proclamar a palavra do Senhor, saiu ao encontro do povo de Israel para anunciar que os habitantes da terra estavam sendo acusados de infidelidade a Deus. E a realidade do que estavam passando, portanto, era fruto de terem abandonado ao Senhor para servirem a outros deuses. A terra de Israel estava vivendo uma corrupção geral. Não havia verdade, como o texto de hoje nos mostra. Não havia amor, nem conhecimento de Deus. Mas o que prevalecia eram mortes, mentiras, furtos, adultérios, homicídios, ou seja, a terra estava de luto. E o Senhor desejava uma reconciliação com o seu povo. Por isso, ele enviou o profeta Oséias para fazer toda aquela geração entender que precisavam se voltar para Deus, que precisavam parar de traí-lo e serem infiéis, trocando-o por outros deuses, porque o Senhor desejava que seu povo fosse exclusivo para ele, que o amasse acima de todas as coisas e que o adorasse acima de outros deuses. E até hoje é o anseio do coração de Deus por cada um de nós. Deus deseja nos ver separados para ele, mas busca o tempo todo fazer com que estejamos com Ele reconciliados. O desejo do coração de Deus por cada um de nós. Deus anseia que estejamos reconciliados com Ele. Deus não deseja nos ver separados dEle, mas Ele nos busca em todo o tempo para fazer com Ele uma aliança e estarmos reconciliados com Ele. E este livro do profeta Oséias nos mostra justamente isso, o anseio do coração de um Deus chamando o seu povo a ser fiel a Ele. Vejamos em primeiro lugar, o primeiro anseio do coração de Deus aqui nesses textos, nesses versículos que lemos, é que o conheçamos não só de ouvir falar. Quando nós olhamos aqui o versículo de número 1 e versículo 6, está assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O versículo 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quando nós olhamos para o capítulo 6, versículo de número 3, parte A, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Através do profeta Oséias, Deus está bradando, Deus está falando e confrontando o povo quanto à vida que estavam vivendo. O povo de Israel tinha se acomodado pelo fato de um dia terem conhecido a Deus, mas não andavam com Deus. Eles conheciam Deus de ouvir falar, mas não de andar com Ele em plena comunhão. Porque os relatos que Deus faz ao povo através de Oséias, seu profeta, são muito fortes e contundentes para nos convencer de que verdadeiramente eles não conheciam a Deus como Deus esperava que eles conhecessem. E por isso chegaram ao estágio que chegaram, porque não havia verdade. O texto diz que não havia amor naquela sociedade, naquela geração, e nem muito menos conhecimento de Deus naquela geração.
Ou seja, eles quebraram os principais princípios da vida, porque não buscavam o conhecimento de Deus, não buscavam conhecer a Deus, e se não conheciam a Deus, também não podiam temer a Deus, e o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Daí o porquê do profeta, em nome de Deus, dizer ao povo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Mas não era conhecimento de outra coisa a não ser conhecimento do Senhor Deus, porque no capítulo de número 6, versículo 3, parte A, e também no versículo 6, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No versículo 6 do capítulo 3 do capítulo 6 do livro de Oséias está escrito: pois misericórdia quero e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Porque no mundo de hoje as pessoas buscam conhecer de tudo, de como funciona o celular, os aparelhos tecnológicos. As pessoas buscam conhecer os atalhos do mundo virtual. Pela internet vão onde querem, estudam o que querem. Todo mundo hoje sabe um pouco de cada coisa, mas em matéria de teologia, em matéria do conhecimento sobre Deus, estão reprovados. Vejamos que a realidade do povo de Israel nos dias do profeta Oséias está muito parecida com a nossa hoje na pós-modernidade. Porque onde está o amor, a verdade e o conhecimento de Deus que faltava no povo de Israel, em nossa sociedade agora? Onde está? E a falta destas três coisas fundamentais para o equilíbrio da vida humana é que nos faz hoje ter que conviver com absurdos acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. A falta de amor, da verdade e do conhecimento de Deus é que tem levado a sociedade a experimentar uma degradação, e as pessoas estão entrando num submundo de vida. E frente a isso, Deus não está, como também não estava, de braços cruzados diante da realidade do povo de Israel, porque foi Deus quem levantou o profeta Oséias para falar ao povo sobre como estavam vivendo. Não foi o povo que havia percebido a sua realidade, porque estavam com os olhos da fé fechados, mas foi Deus quem procurou chamar a sua atenção, porque havia um anseio no coração de Deus para que o povo não o conhecesse somente de ouvir falar, mas de com ele andar. E semelhantemente ao povo da geração de Oséias, está a nossa geração hoje, que só conhece a Deus de ouvir falar, porque alguém leu para ele o capítulo da Bíblia que diz que no passado Deus abriu o mar vermelho, ou a família cristã e ora a Deus em casa, ou ele ouviu o testemunho de alguém na televisão ou nas redes sociais, ou ainda ao olhar para a natureza possa ter a certeza da existência de um Deus responsável por tudo. Mas a verdade é que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Deus, de poder senti-lo ao abrir o coração para Deus fazer morada, ou ainda ser alvo de um milagre de Deus, porque Ele continua o mesmo, Deus não muda, Ele é imutável. Fato é que Deus anseia que você o conheça de verdade. Seus amigos, seus familiares podem ter tido suas experiências com Deus, mas você precisa ter a sua, porque você precisa descobrir o quão Deus deseja uma aliança com você, e que seja ela de fidelidade inquebrável. Você precisa descobrir através do conhecimento sobre Deus quem é você e qual o propósito de você estar aqui
E ainda você precisa conhecer o amor de Deus manifestado por meio de Cristo Jesus para salvar o pecador como eu e você. Por isso, a importância de buscar conhecer a Deus. Eu quero ministrar para você ainda o segundo anseio do coração de Deus que esse texto aqui nos mostra, é que haja mudança em nossa maneira de viver. Olha comigo o versículo de número 2. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Essa era a realidade da geração que Oséias profetizou. E o anseio do coração de Deus é que haja mudança em nossa maneira de viver. Vejamos que além de na sociedade de Israel não haver amor, nem verdade e nem conhecimento de Deus, o que passou a prevalecer foi o jurar com falsidade, a mentira, o homicídio, o furto e o adultério. E estes pecados todos, além de outros prováveis, são comuns de acontecer numa cidade, numa sociedade, no meio de um povo em que Deus não é invocado, nem buscado e adorado como sendo a fonte de paz, proteção e prazer. O povo de Israel havia literalmente se divorciado de Deus. O povo de Israel havia se separado do Deus Criador do céu e da terra para simplesmente passarem a se curvar a outros deuses que adotaram no seu coração. Então, que tipo de sociedade esperamos ter? Que tipo de casamento esperamos ter? Que tipo de família esperamos ter? Que tipo de país esperamos ter? Que tipo de vida esperamos ter se não buscarmos adorar e entronizar o Deus verdadeiro na nossa vida? Nada neste mundo pode efetuar uma mudança significativa e autêntica e genuína em nós, seres humanos, senão o Senhor Deus Todo-Poderoso. A esperança que temos de ver um mundo melhor, em todos os aspectos, sejam eles políticos, cultural, religioso, socioeconômico, educacional, começa a dobrar os seus joelhos para vermos as transformações que a nossa sociedade precisa ter. Quando queremos ver uma transformação que nós não podemos realizar, nós precisamos nos render ao Senhor e clamar para que Ele intervenha na sociedade que não pode jamais ser transformada por pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus. A esperança que temos, volto a falar, de ver um mundo melhor em todos os seus aspectos políticos, cultural, religioso, socioeconômico, educacional, não vem de nenhum homem, mas de Deus. Quando você com sua família, com seus amigos de trabalho, com seus alunos, com seus atletas, com seus profissionais, começar a dobrar os joelhos em reconhecimento de que Deus pode todas as coisas e a Ele render a sua vida, então teremos sim uma transformação no mundo em que vivemos e veremos uma sociedade de volta aos princípios de Deus e ter a Bíblia Sagrada como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, como nos ensina o Salmo 119. E você não pode querer esperar pelo outro para que isso aconteça, mas você precisa dar o primeiro passo em direção à sua reconciliação com Deus, porque o pecado te separou de Deus, mas Jesus Cristo é a
fonte. Jesus Cristo é a fonte da nossa esperança. Jesus Cristo é a ponte para te levar de volta para a comunhão com Deus, te transportando do mundo perdido e condenado em que você está, para viver uma nova vida segundo a vontade de Deus, salvo por Jesus Cristo. E é isso que Deus anseia para ver você e para mim. É isso que Deus anseia para mim, para você, para que a falsidade, a mentira, o furto, o homicídio, o adultério e o pecado em geral não faça parte mais das nossas vidas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. No entanto, a nossa esperança está em Jesus, aquele que Deus, por amor ao mundo pecador, enviou para que fôssemos lavados e remidos pelo seu sangue. E você pode me perguntar: pastor, mas como eu posso atender o anseio do coração de Deus, tendo uma nova maneira de viver? Como eu posso? Eu respondo para você: quando você começar a entender que tudo e todos os seus esforços para melhorar foram em vão, porque você nunca conseguiu mudar a si mesmo, anos após anos. E então, quando você passar a confiar a sua vida a Deus, mediante a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que Ele possa transformar a sua vida pelo poder do Espírito Santo, que te convencerá do seu pecado, da justiça que já foi cumprida pela morte de Cristo Jesus em nosso lugar na cruz do Calvário, e te convencer do juízo vindouro, onde Deus há de julgar todos os homens. Porque é por meio da obra de Cristo na cruz que fomos reconciliados com Deus. Pois o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. E é por isso que eu vejo no texto das Sagradas Escrituras, sobretudo na obra redentora de Cristo Jesus, e é por Cristo e não por nós mesmos que podemos ter então uma nova maneira de viver, e assim vermos uma sociedade fiel aos valores do reino de Deus. Em terceiro e último lugar, o anseio do coração de Deus é nos despertar para amá-lo. Olha comigo o versículo de número 3. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Essa era a realidade do povo de Israel nos dias do profeta Oséias. A terra estava de luto. O anseio do coração de Deus é nos despertar para amá-lo, ainda que esse despertamento seja por meio de circunstâncias de pavor que aconteçam como fruto da desobediência e infidelidade do povo. O contexto do que estamos estudando fala-nos do povo de Israel que havia abandonado o Deus verdadeiro para servir e adorar a outros deuses, e aquela geração estava pagando caro por isso. O Senhor disse através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E porque não buscavam conhecimento de Deus, sabe o que aconteceu com a sociedade? A corrupção tomou conta da nação. E o resultado foi que toda a terra estava de luto, porque a morte e não a vida passou a ser o cenário, passou a ser o noticiário de todos os dias. E quando o povo não mede as consequências dos seus atos e vivem como se não houvesse amanhã, brincando com Deus, os resultados são catastróficos e apavorantes.
O texto nos mostra que a terra estava de luto e todos os que moravam nela desfaleciam, ou seja, morriam. E Deus só estava chamando a atenção da nação de Israel para ele. O povo era infiel a Deus. Estavam vivendo trocando Deus por outras coisas, e esse contexto é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje nesse tempo pós-moderno. Podem inclusive trazer explicações científicas de todos os lados, mas a grande verdade é que o Deus soberano a quem nós servimos é quem está no controle desses acontecimentos odiernos, dessa pandemia. Podem trazer explicações científicas de todos os lados, mas ninguém pode mudar a nossa visão da soberania de Deus que a Bíblia nos mostra. Ele está no controle. O mundo, o Brasil e todas as nações estão chorando a morte de alguém hoje. O globo terrestre está de luto. E Deus está chamando a atenção das pessoas. Por quê? Porque o anseio do coração de Deus é nos despertar para amá-lo acima de todas as coisas e temer o seu nome em toda a terra e adorá-lo exclusivamente e servi-lo mais do que qualquer coisa, mesmo que isto custe as nossas lágrimas. E eu te pergunto, o que tudo que está acontecendo à sua volta tem te levado a pensar? Quando você ouve acerca do número de pessoas mortas por toda parte, o que vem à sua mente? Certamente que isso não deve fazer você se revoltar contra Deus, mas deve te levar a olhar para dentro de você mesmo e procurar enxergar que você não é nada, que o seu dinheiro não vale nada, que os teus bens e as riquezas desta vida não podem te dar a segurança que você tanto precisa, e que tudo desta terra não passa de vaidades efêmeras, e portanto vai passar, e você não pode continuar, você não pode permanecer a mesma pessoa para sempre. Deus espera de você uma mudança. Deus espera despertar em você um desejo de amá-lo exclusivamente e tê-lo como seu único Deus. Deus, através deste luto mundial, está fazendo muitas pessoas pararem para prestar atenção nele. O nome de Deus nunca foi tão chamado, o nome de Deus nunca foi tão suplicado como está sendo neste tempo. O mundo nunca orou tanto em nome de Jesus, enchendo o trono de Deus com incensos como agora. Quem não sabia o que era ajoelhar, teve que aprender a se prostrar diante de Deus para interceder por um filho, por um pai, por uma mãe, por alguém. Precisamos entender que Deus sabe como nos fazer voltar os nossos olhos para Ele. Porque o anseio do coração de Deus é nos despertar para amá-lo como nunca o amamos e valorizá-lo como nunca o valorizamos. Deus está fazendo as pessoas, em meio a este luto que a terra passa, a valorizarem e aceitarem a tão grande salvação de Cristo Jesus ao mundo pecador, a valorizarem a Bíblia Sagrada e tê-la como única regra de fé e prática, a prestarem mais atenção na família, a dialogarem mais com os filhos, a valorizarem os cultos semanais do templo, da igreja e com a igreja. Olha, Deus está transformando você em meio a uma situação que você pensou que fosse destruir você. Deus está em meio ao seu pavor e tensão, reconstruindo você em uma pessoa nova, capaz de valorizar cada segundo da vida e amá-lo acima de todas as coisas, como você nunca o amou. Portanto, não deve haver revoltas dentro de você, mas reflexões.
que com a ajuda do Espírito Santo podem levar você a fazer a melhor e mais importante decisão da sua vida. O anseio do coração de Deus é por ver você reconciliado com Ele. E isto é possível de acontecer independente do seu estado e de quem você seja, porque Deus ama você, como amava o povo de Israel, e queria reconciliação o tempo todo com seu povo. Mesmo sendo o povo tão infiel, Deus o amava. E não é diferente hoje com você, que também tem suas fraquezas, tem os seus pecados, mas seus pecados não podem fazer Deus deixar de amar você. Olha o que está escrito em Oséias, capítulo de número 14, versículo 1 e versículo 2. Diz o Senhor para o seu povo: volta, ó povo meu, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. É isso que Deus quer de você. E para te libertar de tudo que aprisiona você, foi então que Deus nos deu Jesus, para que por meio da sua morte na cruz do Calvário, Ele levasse sobre si, lá no madeiro, o pecado de todos nós, e ao ressuscitar, nos desse a salvação eterna, a vitória sobre a morte para todo sempre. Paulo, o velho apóstolo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, escreveu: porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E para nós pecadores, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 5, 21, acerca de Jesus, ele disse assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. E é desta forma que eu e você somos aceitos por Deus, e podemos assim atender os anseios do seu coração. Por isso, confesse a Jesus hoje, arrependa-te dos seus pecados e creia no perdão de Deus a você, mediante a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E viva de hoje em diante atendendo aos anseios do coração de Deus. Feche os seus olhos comigo agora e vamos orar. Querido Deus, louvamos-te por esta oportunidade de agora poder ter transmitido esta palavra que fala dos anseios do teu coração, mesmo vendo uma sociedade tão abominável, mesmo vendo as pessoas virando as costas para ti, o Senhor ainda tem anseios por cada um de nós. Visite agora o coração desta pessoa que se encontra, o Senhor sabe como ela vai hoje, o Senhor sabe como está o seu estado. Ó Pai, tomara, oxalá, que ela agora esteja sendo despertada pelo teu Espírito Santo, e nesse momento esteja agora renovando a sua aliança contigo, para viver atendendo os seus anseios, e aquelas que ainda, Senhor Deus, não te conhecem e conheceram hoje, através da ministração desta tua palavra, pedimos que esteja agora com seu coração arrependido e quebrantado, confessando os seus pecados e crendo que o Senhor Jesus já os levou na cruz do Calvário para trazer a libertação e a salvação eterna. Que esta pessoa esteja se apropriando da salvação de Cristo Jesus e que a nossa sociedade seja cada vez mais impactada por pessoas que tiveram o encontro verdadeiro com o Senhor.
Ó Deus, que não sejamos pessoas que te conheçam apenas de ouvir falar. Ó Deus, que não sejamos como a sociedade de Israel nos tempos de Oséias, que não havia mudança, mas o Senhor espera de cada um de nós uma nova maneira de viver. Ó Deus, que não vivamos de luto, Senhor, mas que possamos, Pai, celebrar a festa da reconciliação em teus braços. Querido Deus, te louvo por esse momento. Abençoe essa pessoa, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estenda a tua mão assim comigo. Que o amor de Deus Pai, o amor eterno de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do seu Santo Espírito Consolador esteja sobre a vossa vida. E você diz comigo, amém. E Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Deus abençoe.